Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. Com milhares de anos de história, o pane, ou pão, está presente em praticamente todos os países. Não há muito consenso sobre sua origem. Alguns defendem que as primeiras versões do pão surgiram há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, quando começou o cultivo do trigo, região hoje conhecida como Iraque. Uma das teorias mais aceitas é que o pão, mais parecido com o atual, assado em forno, surgiu no Egito há cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Logo depois, os egípcios também descobriram o fermento que trouxe mais leveza à massa. Na Europa, o pão surgiu em 250 a.C. e chegou a ser vendido em espécies de padarias. Com a queda do Império Romano, a fabricação se tornou caseira e o alimento era preparado somente para a família, já que triturar os grãos de trigo era tarefa bem pesada. Com a invenção de moinhos movidos por animais e outros mecanismos, a preparação da massa foi se aprimorando. O Brasil só conheceu o pão no século XIX com a chegada dos primeiros imigrantes europeus e os italianos fizeram um trabalho de disseminar a tradição. Antes, o costume por aqui era consumir o beiju de tapioca e a massa de farinha de mandioca. O pãozinho nosso de cada dia tem uma aura sacra, muito pela associação com a tradição cristã que tornou o alimento a personificação do corpo de Cristo, através do ritual da hóstia distribuída nas missas. Por aqui, alguns pães tradicionais da Itália já conquistaram nosso paladar e até são comuns, como a ciabatta. Muito apreciado para fazer sanduíches, é um pão mais rústico, de casca crocante, miolo cheio de buraquinhos e sabor diferenciado. Ciabatta é o nome italiano para chinelo ou sandália. E não se sabe se o nome veio do aspecto mais espalhadão e achatado do pão ou pelo fato de sua invenção ser atribuída aos frades franciscanos, que só andavam de chinelo ou sandálias e eram conhecidos como frati di ciabatte, ou frades de sandálias. O pão italiano, muito comprado por aqui também, geralmente é maior que os outros, cascudo, crocante, de miolo firme e com um sabor levemente azedo. Na verdade, batizamos essa especialidade como o pão oficial do Bel Paese, mas o fato é que existem hoje cerca de 300 tipos de pães na Itália. Difícil imaginar uma mesa italiana sem uma cestinha com fatias dessa delícia para ficar beliscando e molhando com azeite antes e durante o prato principal. E cada região tem sua especialidade. No norte é comum o pão de centeio. Na ilha de Sardenha, o pão típico da região é bem diferente, achatado como uma folha. É o pane carazal. A focaccia, natural de Ligúria, noroeste da Itália, também mais achatado, parece uma pizza e geralmente coberto com sal grosso, azeite e alecrim, outra especialidade que caiu no gosto dos brasileiros. O pão é tão valorizado na Itália que jogar fora um pedaço que ficou duro, por exemplo, é quase um sacrilégio. Por isso, ele é reaproveitado de muitas maneiras, especialmente na Toscana, região central do país. Por lá, a massa é famosa e completamente sem sal. Esse pão toscano chamado chiappo tem história. Conta-se que a tradição do pão sem sal é fruto de um conflito no século XII entre Florença, hoje capital da Toscana, e a República de Pisa, que vendia o sal a preço de ouro. Revoltados com a exploração, os florentinos resolveram abolir o sal do pão. Como a gastronomia da região tem muita carne, salsichas e sopas bem temperadas, o pão toscano complementa esses sabores. E o sal nem faz muita falta, até porque a fermentação natural da massa garante um sabor muito peculiar. Por isso virou também ingrediente de muitas receitas, como a minestra di pane, servida especialmente nas regiões montanhosas e que leva ainda batata, feijão, aipo, cebola, cenoura e repolho. Outra famosa receita é a ribollita, uma potente massa feita com pão mais envelhecido e legumes. Criada pelos antigos camponeses, a sopa era servida no almoço, reaproveitada no jantar e, se sobrasse, também no dia seguinte. Vem daí o nome ribollita, que quer dizer requentada. A propaganda defende que ela fica melhor cada vez que volta para o fogo. E tem ainda o papa al pomodoro, que originalmente era só pão, azeite, alho e sal misturados. O tomate se incorporou à receita e deu nome agora ao prato que ficou famoso e é muito pedido nos restaurantes toscanos.
Já que uma sopa nesses dias quentes não vai muito bem para todo mundo, você pode tentar por aqui um prato italiano com pão muito mais leve e refrescante, a panzanella, que mistura pão, tomate, pepino, manjericão, cebola e, claro, um ótimo azeite. Para encerrar, uma dica de cinema italiano: Pane, Amore, Fantasia, ou Pão, Amor e Fantasia, uma antiga comédia italiana de 1953, dirigida por Luigi Comencini, e que traz como protagonistas os famosos Vittorio De Sica, que também se notabilizou como diretor de cinema, e uma das musas da época, Gina Lollobrigida. Enquanto você pensa em saborear um belo pane, eu me despeço desse Benvenuti com a música do cantor e compositor italiano Igor Santini, L'uomo dalla faccia di pane, ou O Homem com a Face de Pão, faixa do seu álbum Patchwork dalla mia adolescenza, de 2019. Tchau, a presto! Grosso pure ora stai negli occhi di questa gente che mi parla spesso di te ed io ti immagino come un uomo che ha la faccia di pane, di piedi di terra, un cuore di vino e la gola piena di poesie recitate anche ai porci. Che se io fossi in te saprei pure affrontare la fine di tutte le cose. Penso che scoppierei a ridere e piangere come farebbe uno che ha la faccia di pane, di piedi di terra, un cuore di vino e la gola piena di poesie recitate anche ai porci. Grosso eppure ora stai negli occhi di questa gente che mi parla spesso di te ed io ti immagino come un uomo con la gola piena di poesie recitate anche ai porci. Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim.
A Paraná Educativa apresenta